Bom, vamos lá. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 62. Hoje eu quero falar com você sobre a oração que funciona. Tem oração que parece que não funciona, né? Por que será? Já estou falando até aqui no... Isaías capítulo 62, versículo do 1 até o 7 a gente vai ler. E a gente vai focar em dois versículos, que é o versículo 6 e o versículo 7, tá? Mas para a gente entender aqui, olha. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Essa é a nova NVT, tem a ARA aí? Versão ARA. RA. Tá bom. Revista e atualizada. Por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça. Olha só como começa. Eu não vou me calar, eu não vou me aquietar, até que saia a justiça de quem? De Jerusalém. Tá certo? Como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Ó, uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do teu Deus. Quem vai ser assim? Jerusalém, né? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, então você vê que ele está falando, em outros versículos, ele está falando várias vezes, desposará, né, desposa. E aqui ele está continuando, afirmando aquilo lá em cima, ó, como jovem desposa a donzela, assim teus filhos desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Olha, como noivo se alegra da noiva. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Não vão ficar quietos. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Põe no versículo 5 mais uma vez, nós vamos só até o 7. Olha só, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Põe lá o versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém. O clamor está sendo sobre Jerusalém. Né? Ele está falando lá, ele está decretando que vai mudar a história. Está entendendo? Ele está falando que ele vai mudar a história de Jerusalém. E sobre Jerusalém, sobre os teus muros, eu pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Pode mais? Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós queremos pedir
Que o Senhor venha ministrar o nosso coração com essa palavra hoje. Tua palavra é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E que pode, Senhor Deus amado, revelar, discernir pensamentos, intenções do nosso coração. Senhor, que o Senhor possa trazer hoje aqui revelação, sabedoria aos nossos corações, para que nós possamos praticar a Tua palavra. Não ser somente ouvintes, mas colocarmos a nossa fé em ação, praticando a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto aqui, você percebeu que ele começa com promessas, né? Ele começa com promessas. Mas qual que é a situação? A gente pode perceber no texto também que Jerusalém não está passando uma situação boa. Jerusalém está desolada. Essa palavra é importante. Ela está destruída. Tem gente que foi levado cativo. Jerusalém aqui, nesse texto, ele é para a gente um símbolo da igreja. Às vezes também um símbolo, nós podemos usar também para nós aqui como um símbolo da família. Porque a igreja é a família. Nós podemos pensar como casamento. Porque o relacionamento entre Jesus e a igreja é um relacionamento de um casamento. Nós podemos também pensar na vida emocional. Nós podemos pensar na vida espiritual. Porque tem momentos, irmãos, que a gente passa por crises, por dificuldades, que vão trazer desolação às nossas vidas. Vão fazer com que a gente se sinta como Jerusalém, desolada. Às vezes nós passamos nas nossas vidas, às vezes nas famílias, às vezes mesmo na igreja. Passamos lutas na igreja, passamos luta no trabalho. E às vezes nós ficamos assim como Jerusalém, desolada. O que é desolada? É triste, é aflita, é inconsolável, não tem nada que consola, é sem esperança. Mas Isaías, ele usa uma linguagem muito importante. No versículo 5, põe o versículo 5 para a gente. E aqui ele expressa a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. Que ele fala assim, olha, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ele está fazendo uma comparação aqui de Deus com o noivo. Como que o noivo, ele olha para a sua noiva? Quando você vai se casar, você faz planos, o noivo, ele pensa o tempo todo na noiva. Não é assim? É desse jeito. Eu sei porque eu também me casei, eu também fui noivo um dia, e quando eu fiquei noivo, eu não vi a hora de poder encontrar com a minha noiva. Eu não vi a hora de poder encontrar com a minha esposa. Eu queria dar as melhores coisas para ela. Eu queria poder abraçar ela. Eu queria poder passear com ela. Eu queria poder ficar o tempo todo do lado dela. Esse era e ainda continua sendo meu desejo com a minha esposa. Sabe? Ternura, alegria, prazer de estar perto. É disso que a Bíblia está falando. Desejo de ver com saúde. Eu quero ver a minha esposa com saúde, eu quero ver a minha noiva com saúde, eu quero ver ela bem, eu quero ver ela feliz. Quando eu penso nela, eu quero dar para ela o melhor, eu quero fazer para ela o melhor, eu desejo a felicidade. É isso que o noivo deseja para a noiva, sim ou não? Sim. É isso que o noivo deseja para a noiva. E é assim que Deus deseja para a gente também. É assim que Deus olha para nós, é isso que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo, olha, como o noivo se alegra da noiva, assim Deus também se alegra. Assim Deus também quer se alegrar de nós. Deus, então, Ele quer nos livrar. Nós vimos semana passada os pensamentos de Deus a nosso respeito.
Deus, Ele quer nos livrar. Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos fazer vencedores sobre toda batalha, irmãos. Não existe nenhuma batalha que o Senhor não queira nos fazer vencedor, porque Ele quer dar para a gente o fim que a gente deseja. Ele é um noivo. E Ele olha para nós com a alegria de um noivo. E isso é uma promessa de Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. E é uma promessa para a gente que aceitou Jesus. É uma promessa para a gente que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados e nos salvou. Riscou a cédula que era contra nós. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E esse texto, depois da promessa, ele mostra que o resultado vem através do quê? Da oração. Porque ele fala, olha, como o noivo se alegra com a noiva, assim o Senhor se alegra de ti. E ele vem falando anteriormente, vem declarando promessas, coisas, eu vou restabelecer, eu vou fazer. Agora ele coloca no próximo versículo, ele vem com resultado, que vai acontecer através de um posicionamento. Então, olha só, ele vai falar assim, olha, ele se alegra, ele fala assim, ó, pus guardas. Eu coloquei guardas. Eu coloquei gente que não vai se calar. Gente que não vai dormir. Gente que vai interceder. Gente que vai lutar. Então, quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, isso que eu quero que você entenda, Ele vai fazer o quê? Ele vai despertar a gente. Se Deus quer fazer uma obra lá na sua casa, Ele vai despertar você. Ele vai despertar seu esposo. Ele vai despertar seus filhos. Alguém Ele vai despertar dentro da casa. Porque Ele quer fazer algo dentro da casa. Então Deus, quando Ele quer fazer uma obra na casa, na igreja, na nossa vida, Ele desperta a gente para quê? Para a gente orar. Tudo começa, irmãos, com oração. Tudo começa com palavras. Tudo começa com declarações. Tudo começa com pedidos. E nesses 2 versículos aqui, nós vamos encontrar pelo menos 7 lições sobre oração que eu quero falar para você. 7 lições sobre oração que a gente pode aprender do versículo 6 e o versículo 7. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que uma oração, se Deus está chamando a gente para uma restauração, se Ele quer restaurar a nossa casa, se Ele quer restaurar a nossa vida espiritual, se Ele quer restaurar a nossa família, se esse é o desejo dEle, e se você crê nisso, então nós devemos nos encher de expectativas. Nos encher de expectativas, nos encher de esperança. Aqui ele fala que ele coloca guardas. Eu pus guardas. Esse guarda, lá em cima do muro, ele está ali não somente para ver o perigo. Guarda não pode dormir, guarda tem que vigiar. À noite, ele tem que ficar acordado. Ele não pode se calar, ele não pode ficar quieto, ele não pode ficar parado. Eu não sei se você já tirou serviço de guarda à noite, mas dá muito sono. Né? Eu lembro quando eu estava no quartel, a gente chegava às vezes a dormir com um fuzil na mão. E aí você abraçava bem ele, porque vai que alguém toma ele de você, porque você está na rua. E às vezes o sono era tão grande que tentava tomar a gente. Mas Deus está falando aqui, precisa de ficar acordado. Gente que não vai dormir de dia nem de noite. Esse guarda em cima do muro, então, ele também tem uma expectativa. Não somente, ele não está ali somente para ver o perigo, mas ele está ali também para ver o socorro. Que Deus vai dar o socorro. Então a gente tem que, se a gente vai orar, a gente tem que estar cheio de expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Não adianta a gente orar se a gente não acredita que Deus vai fazer. Nós precisamos orar crendo que Deus vai fazer.
como um guarda ali em cima do muro, nós devemos ter a expectativa de que Deus vai nos abençoar. E isso é fé. Você tem que ter a certeza. Então, não ore sem expectativa. Não ora assim, já pensando assim, mas eu vou orar, mas eu acho que Deus não vai. Se aquele irmão ali orasse, aí ia funcionar. Se o outro irmão ali orasse, aquele irmão lá tem bastante fé, mas eu não. Não, irmão. Se Deus colocou você, Ele vai te encher a sua vida de fé. É só você se posicionar. Então você não pode orar sem expectativa de que Deus vai entrar com providência. Você não pode orar sem expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Os guardas, eles estavam o tempo todo esperando. Fosse algo bom ou fosse algo ruim. Nós temos que estar o tempo todo vigiando. Nós temos que estar o tempo todo alerta. Nós temos que vigiar, estando pronto para qualquer ataque espiritual. Você tem que vigiar, porque o inimigo ele pode tentar derrubar você. O inimigo ele pode tentar dar sono em você. Ele pode tentar, de alguma forma, fazer você parar. Mas também a gente tem que estar vigiando para a gente ver o socorro. Lembra do Eliseu a semana passada? O Eliseu viu os carros e cavalos de fogo. Mas o moço não via. Mas ele via por quê? Porque ele tinha investido tempo em pensar nas coisas de Deus, em estar com Deus. Se a gente não investe tempo nisso, nós não vamos ter o pensamento do céu. Então, como Eliseu, nós precisamos de ser como Eliseu em relação a esses guardas aqui. Orar com esperança de que a qualquer momento Deus vai dar a vitória, irmãos. Sabe, orar com aquela coisa assim, eu vou orar agora e Deus vai dar a vitória. Eu vou orar agora e Deus vai dar a vitória. Olha lá Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Deus te encha de todo gozo e paz naquilo que você acredita, naquilo que você tem fé. Gozo, alegria, paz, descanso, né? Você está descansado, você tem certeza de que Deus está trabalhando a seu favor, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Consegue entender isso? Então a primeira coisa, quando você vai orar, você tem que se encher do quê? De expectativa, de esperança. Amém, irmãos? Quando você for orar, primeira coisa, anota isso aí. Eu preciso me encher de expectativa, de esperança. Se encha disso para você começar a orar. No verso 6. No verso 6 ele fala assim: todo dia e toda noite jamais se calarão. Todo dia e toda noite. O nosso problema, irmãos, na verdade, não é começar a orar. Entendeu? Porque tem gente que você fala para ele, irmão, ora. O irmão já começa a orar já. O problema não é a gente começar a orar, porque todo mundo começa a orar. O problema é continuar na oração. O problema é continuar na oração, porque tem gente que às vezes desanima. Tem gente que às vezes começa a orar por uma coisa e a coisa não acontece do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. E ele já começa a desanimar. Ele já começa a ficar triste. Ele já começa a perder a expectativa, a perder a esperança. Então, se tem uma coisa que nós precisamos ter, nós precisamos de ser perseverantes na oração. Lucas capítulo 18, a Bíblia fala para a gente orar sem cessar e nunca esmurecer. Jesus falou isso. Ele falou para a gente orar sem cessar. E é sobre isso que Isaías está falando. Isaías está falando para a gente não desistir de orar por um pedido. Não é que você pediu aqui agora e aí você descansou. Tem gente que não descansou, tem gente que esqueceu. Tem gente que ele nem sabe o que ele orou no começo do ano. Como que você vai saber se Deus está fazendo alguma coisa se você mesmo esquece das suas orações?
Se você mesmo não escreve, não detalha, como que você vai saber se é Deus mesmo que está dando para você alguma coisa ou se é o Satanás jogando um embrulho para você? Porque o Satanás ele pode se transformar num anjo de luz e enganar você. Enganar até os escolhidos. Então, às vezes, as pessoas podem pensar que estão recebendo alguma coisa do Senhor e não é do Senhor. Pode estar recebendo alguma coisa do Satanás. O Satanás pode estar jogando alguma coisa para a pessoa para servir de isca, para tirar ele dos caminhos do Senhor. Então, Isaías está falando disso, da gente não desistir de orar. Da gente orar por um pedido. Né? Orar sempre. Nós não podemos desistir. E por que a gente não pode desistir? Porque você não sabe a hora que Deus vai te abençoar. Você só pode parar a hora que a bênção está chegando, entendeu, meu irmão? Na hora que a bênção chegou, aí você para. Enquanto a bênção não chegou, você tem que ficar ali firme. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Deus quer abençoar. Então ele fala para as pessoas, olha, jamais pode se calar. Continua orando, continua perseverante. Seja insistente na sua oração. Ore todos os dias. Faz como Daniel, ore 3 vezes por dia. Dia e noite, ore sempre. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar. Lucas 18, verso 1, fala sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E aqui conta a história do quê? De uma viúva e de um juiz iníquo. O nosso Deus não é um juiz iníquo. Não, nosso Deus é um juiz justo. Mas Jesus conta a parábola de um juiz iníquo. Um juiz que não servia a Deus. Um juiz ruim. E você deve conhecer algum juiz ruim por aí, não conhece? Você deve conhecer, tem um nome aí. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas você deve conhecer. Mas esse juiz era tão ruim que ele não queria dar, ele não queria abrir mão, ele não queria falar. Ele não queria dar o decreto que aquela mulher precisava. Ele não queria fazer justiça por aquela mulher, mas aquela mulher viúva. E aí viúva aqui é interessante, porque a palavra de Deus mostra que Deus ele cuida das viúvas e dos órfãos. E aí aquela viúva, o que ela foi? Ela ia todo dia lá na porta daquele juiz. E antes dele sair talvez para o trabalho, ela falava, olha, não esquece da minha causa. Seu juiz, não esquece da minha causa. E ela todo dia lá, todo dia lá, todo dia lá, até que um dia o juiz não aguentou mais. Falou, eu não aguento mais essa mulher. Eu vou dar para ela o que ela quer. Olha só, se esse juiz iníquo, ele fez algo por essa mulher, imagina o juiz que é justo, que é o nosso Deus. Com certeza ele vai fazer. Com certeza ele vai fazer. Né? Então nós precisamos ser perseverantes na oração. Fala para o irmão, seja perseverante na oração, irmão. Não desiste, não pode se calar, nem de dia nem de noite. Você está dormindo lá, aí você acorda assim e fala, Senhor, não esquece não. Não esquece não, Senhor. Ó, Senhor, eu preciso dessa bênção. Dorme de novo. Senhor, ó, lembra daquele negócio lá. Entendeu? Eu já dormi orando, irmãos. E às vezes no meio da madrugada, quando eu pegava, eu via, puxa, dormi, aí eu orava de novo. E assim vai, irmão. Deus, ele quer ouvir a nossa oração. Então a nossa oração tem que ser perseverante. Essa oração funciona. Uma oração que persevera funciona. Uma oração cheia de expectativa funciona. E aí nós encontramos mais uma coisa aqui. Ele fala assim, olha, vós, no versículo 6 ainda, vós, os que fareis lembrado o Senhor. Ué, irmãos, ele está dizendo para a gente fazer Deus se lembrar? Será que Deus se esquece de alguma coisa? O que você acha?
Alguém acha aqui que Deus esquece de alguma coisa? Levanta a mão. Ninguém quer arriscar, né? Deus não esquece de nada, irmãos. Deus não esquece. A Bíblia fala que Deus tem o nosso nome gravado na sua mão, né? Então, Deus ele não esquece de coisa alguma. Quando Isaías, então, ele está falando para a gente lembrar Deus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer para a gente ficar lembrando tanto para a gente não esquecer. Entendeu? Sabe quando você fala tanto daquilo ali que você não esquece mais? Você fica falando, você fica repetindo. Então, nós não devemos esquecer do quê? Do que nós devemos ser lembrados? Das promessas de Deus. Então, qual que é mais um ponto da oração aqui? A nossa oração tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Não esquecer das promessas de Deus e usar as promessas de Deus na oração. Muitas vezes eu estou orando e eu começo a declarar textos da Bíblia. Na minha oração, várias vezes eu declaro textos da Bíblia. Quantas vezes, irmãos, eu fui expulsar demônio e eu falava, Senhor, a tua palavra diz que eu vou colocar as mãos e esses demônios vão sair. Esses demônios vão sair, eu vou orar e pessoas vão ser curadas. Está escrito na tua palavra, é a tua promessa. O Senhor prometeu, o Senhor não é mentiroso, o Senhor vai fazer. Entendeu? Senhor, é a tua palavra, é a tua promessa. Está escrito. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar nada. Senhor, eu creio que ainda hoje vai entrar com providência. O Senhor vai trazer aquilo que eu necessito hoje. Em nome de Jesus. A gente pega a promessa de Deus, a gente lembra. Oração, então, é a gente lembrar das promessas de Deus. É você pegar a palavra de Deus, porque Deus não esquece de nada. Você quer ver uma oração? Vou te mostrar aqui algumas orações. Vê lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 1 e 2. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías. Então ele estava com uma doença que ia morrer. Já estava falado. Deus mandou o profeta avisar ele. Ó, você está com uma doença e você vai morrer. Gente, filho de Amós, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, põe o verso 3. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade. Olha só, Senhor, eu fui fiel a ti. Olha a oração dele. Senhor, não esquece, eu fui fiel a ti. Com inteireza de coração, meu coração era todo teu. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele fez isso e ele chorou, irmão. Ele chorou. Ele chegou diante de Deus, ele quebrou o coração dele. Imagina só como que estava o coração dele. Ele sabia, Deus falou, e Deus, quando ele fala, ele cumpre. Como fazer Deus, então, mudar agora essa ideia? E ele vai lá, e ele chora diante do Senhor, ele clama diante do Senhor. E aí, no verso 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha que resposta rápida de oração. O profeta veio, deu uma palavra, saiu, e olha só, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Em 3 dias você vai ser curado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você está vendo o que ele fez? O que ele fez? Ele usou a palavra do Senhor. Senhor, eu fui fiel a ti. Eu te servi com todo o coração. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Eu tenho ainda coisas para mim fazer. E o Senhor falou, vai viver. Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso do 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, pode ir, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre os reinos dos povos? Tem um povo vindo em combate a ele. O inimigo está vindo para tentar destruir eles. E ele começa a orar a Deus. Em vez dele se preparar para a guerra, ir para malhar, ficar forte, se preparar o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar, o rei foi orar. Ele falou, o Senhor não é aquele que domina sobre os povos? O Senhor manda em todo mundo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Senhor, ninguém pode te resistir. O que ele está dizendo? Ele falou, se o Senhor fizer alguma coisa, não tem quem possa te parar. Ele está engrandecendo a Deus. Ele está louvando a Deus. Pode ir mais um pouquinho? Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aí você já vê que ele está falando de quando eles entraram na terra prometida, eles já têm um reino agora estabelecido, eles estão lá. O Senhor prometeu, o Senhor fez. O Senhor colocou os inimigos para fora. Depois você lê o restante, porque isso daí dá outra pregação. Vai até o versículo 15. E você vai ver como que foi a oração de Josafá. O que ele fez? Ele usou a palavra de Deus. Ele usou as promessas de Deus. Então, por que ele usa? Porque ele sabe. Como que você vai usar as promessas de Deus se você não souber quais são as promessas de Deus? Ainda depois, tem Daniel capítulo 9. Você pode ver do capítulo 9, versículo 4 até o 19. Você vai ver também a oração de Daniel. Não vou te falar agora aqui. Mas o que Daniel faz? Daniel ora as promessas de Deus. Daniel ora as promessas de Deus. Então, quando você ora as promessas, você ora com ousadia. Quando você ora as promessas, você não ora assim. Senhor, você sabe, né? O Senhor prometeu. Não é com essa... Não, Senhor, o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, porque o Senhor não volta atrás. O Senhor tem uma palavra. Entendeu? Vai assim para Deus. Ora as promessas de Deus, ora com ousadia. Por exemplo, você acha que Deus se interessa pela salvação da sua família? Deus quer a salvação da sua família, sim ou não? Então ora para Deus. Chega com ousadia e fala, Senhor, tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eu creio no Senhor e eu creio que a minha família vai ser salva. Eu creio, eu decreto isso sobre a minha casa. Você acha que Deus está interessado nas suas necessidades? Quem acha que Deus está interessado nas suas necessidades? Sim ou não? Então, se você crê que Deus está interessado, ora então e fala para o Senhor. Olha, Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor vai suprir toda a minha necessidade. O Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá toda a minha necessidade. Está escrito lá em Filipenses. Se não tiver lá, você pode procurar no resto da Bíblia e vai encontrar. Entendeu? Sabe, você acha que Deus está interessado nas suas lutas, no seu emprego, nas suas finanças? Você acha que Deus não se interessa pelas suas finanças? Deus se interessa pelas suas finanças. Deus quer te abençoar. Então tome as promessas de Deus e anote as suas orações. Anote, use. Pega os textos da Bíblia e anota, irmão.
escreve. Eu escrevo muito texto da Bíblia. Para mim fazer uma ministração, eu escrevo. Às vezes eu não vou lá e só coloco, não, eu escrevo. Eu faço questão de escrever. Não só de copiar e colar, não. Eu faço questão de ir lendo e escrevendo e colocando as vírgulas, tudo certinho, porque eu quero saber direitinho o que está ali. E eu quero ler aquilo ali muitas vezes e entender aquilo ali. Isso é você pegar as promessas de Deus. E isso é uma oração que funciona. Eu lembro de muitos anos atrás, quando as crianças ainda eram pequenininhas, e a Giovana, nós estávamos sem dinheiro para comprar roupa, e a Giovana chegou com um tênis apertado, e mostrou para minha esposa foi lá, tocou a mão e falou, meu Deus, não tem condições essa menina usar esse tênis, o pé dela vai estourar isso aqui. E ela vai sentir muita dor usando esse tênis. Ela veio para mim e falou, e aí, o que a gente faz? Eu falei, olha, não tem dinheiro para comprar agora. Não dá para a gente comprar um tênis agora. Mas, aí eu peguei e virei para ela e falei assim, mas, lá no deserto, quando as crianças, elas estavam lá, elas cresceram. E a Bíblia fala que o sapato deles cresceu e foi abençoado no pé deles. A roupa deles cresceu com eles, que eles não tinham como fazer outra. Aquilo que eles não tinham, Deus fazia acontecer. Não desgastava a roupa deles. E sabe o que começou a acontecer, irmão? Tinha gente que às vezes chegava, falava, gente de outra cidade vinha e falava, ó, nós temos essas roupas aqui, será que serve para suas crianças? E servia tudo. Porque Deus mandava do tamanho certo. Mandava do tamanho certo. E aí quando eu fiz essa declaração e falei, olha, se for necessário, Deus vai fazer o tênis das nossas crianças crescer no pé deles e os tênis não vão estourar, vão ficar bom. Isso foi num dia. Sabe, meu irmão, eu falei assim com uma certeza, com uma ousadia, tomando posse disso. Eu peguei uma palavra de Deus, eu vou te dizer onde está escrita essa palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 5. Põe lá. Só para você entender o que é pegar uma promessa de Deus. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Peguei isso aí. Peguei esse texto e falei, Senhor, o Senhor fez, o Senhor vai fazer de novo. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Irmão, Deus não muda. Deus é o mesmo. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele está aqui hoje. O Deus que colocou as estrelas no céu, colocou os luminares lá nos céus, Ele está aqui hoje. Ele está com você na hora que você sair daqui, Ele vai junto com você. E Ele vai onde você orar, onde você clamar o nome dEle, Ele vai se fazer presente. Você entende isso? É isso que vai acontecer. E aí, o que aconteceu? No outro dia, minha esposa foi lá. E estava lá trocando as crianças. De repente a Giovana chegou e falou, mãe, olha meu tênis. Aí minha esposa falou, o que aconteceu? Não está mais apertado. Falou, não, você está de brincadeira. Foi lá, botou a mão, o tênis tinha, ou o pé dela encolheu, ou o tênis cresceu. Entendeu? Eu não sei, porque Deus pode fazer qualquer um dos dois. O que Ele fez eu não sei, mas eu sei que Ele fez. Se há uma necessidade, Deus vai suprir. Deus quer fazer. Porque como noivo, Ele se alegra pela noiva. Nosso Deus se alegra por nós. Nosso Deus quer nos abençoar. Fala para o seu irmão assim, Deus quer te abençoar, irmão. Fale por isso, fala assim, por isso, Ele está te despertando hoje, para você orar. Então ora as promessas de Deus, entendeu? Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que te chama, leia a Bíblia. E quando você estiver lendo a Bíblia, eu às vezes estou fazendo a leitura anual aqui,
E eu tô lá lendo a Bíblia, de repente eu vejo um texto, opa, peraí, deixa eu parar aqui. Aí eu vou lá, grifo ele e falo, depois eu vou passar aqui de novo, vou dar uma olhadinha nisso. Aí eu continuo lendo a Bíblia. Aí eu vejo mais alguma coisa interessante, opa, olha aqui. Então você tem que ser assim também, leia, decore, ore as promessas de Deus. Fala para o irmão, ora as promessas de Deus, irmão. No verso 6 ainda, ele traz mais uma lição para a gente. A quarta lição é, não deixe de orar por causa do cansaço. O que ele fala? Ele fala, não vos canseis. Não vos canseis. E deixa eu te falar, irmão, às vezes as pessoas pensam que orar é fácil. Orar é só falar com Deus. Mas orar dá trabalho. Eu costumo dizer que se eu tivesse aqui, se a igreja tivesse condições financeiras, e eu tivesse pessoas aqui com um dom para oração, e eu creio que eu tenho, eu pegaria essas pessoas e falaria, você vai ter um salário, você só vai ficar aqui orando o dia inteiro, filho. Você vai orar 8 horas por dia. Só vai ficar orando. Você vai orar por mim, você vai orar por toda a igreja, por cada um. Você vai orar por isso, por aquilo outro. E fica em paz aí. Você só vai orar. Pode orar por você também. Vou te dar uma lambo. Ainda você vai orar por você também. Sabe? Porque oração, ela é muito importante, mas oração cansa. Porque oração é guerra espiritual, irmãos. Oração é luta. Ao tempo que Deus quer que você ore, também tem um inimigo, que é o príncipe deste mundo, que quer cegar o nosso entendimento. Que quer fazer, que quer mostrar para a gente, isso aí não é, isso é conversa mole. Isso não vai acontecer, não. Nada cansa mais as pessoas do que a oração. Você quer ver alguém cansado? Manda o cara orar. O irmão, vai orar ali. O irmão começa a orar, né? Ele ora 2 minutos, 3 minutos, por um negócio, já não tem mais palavra. Acabou, não sabe mais o que orar. Por que a pessoa não sabe mais o que orar? Porque ela não treina. E outra coisa, porque cansa. Porque tem uma batalha espiritual acontecendo quando a gente ora. Então, agora você fala para alguém, vai lá no centro da cidade, comprar uma coisa, ainda mais se for para ele mesmo, né? Ele vai com alegria, ele volta com energia, mas manda a pessoa orar. O pastor vira assim e fala, irmão, o cara vem lá e, tô com isso, com aquilo. Irmão, você vai orar 3 vezes por dia, 1 hora cada vez. Ele já sai já triste já da minha sala. Já fica pensando, como que eu vou conseguir orar? Quando eu vou orar para o encontro, eu não estou conseguindo orar direito. Ele já sai já mal. Ele fala, como que eu vou conseguir orar? Ele pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que dormir. Para de dormir um pouquinho. Faz igual o texto falou, de dia e de noite. Né? De dia e de noite. Sabe, o joelho começa a doer. Se o irmão ora de joelho, o joelho começa a doer. Se doer o joelho, fica de pé, irmão. O pensamento começa a vaguear. Você está orando ali assim, de repente, você começa a pensar no feijão que está cozinhando. Você começa a pensar, o que eu vou comer mesmo hoje? Você começa a pensar, né? Por quê? Você está orando ao Senhor. Abençoa, Senhor. Move sobre aquele negócio lá que eu estou falando com o Senhor já faz uns dias. O que é mesmo que eu falei para o Senhor? Pai, pega a anotação. Opa, o pastor falou para anotar. Isso aqui, o negócio lá do carro, né? Senhor, põe abençoa meu motor, né? Põe tua mão lá, não deixa nada acontecer, amém. Glória a Deus, aleluia. Ai. Como será que a minha esposa está agora lá no serviço, hein? Senhor, então, Senhor, Pai, esqueci do feijão no fogo.
Aí levanta e vai lá ver o feijão. Né? É assim ou eu estou brincando? Eu estou de zoeira aqui com vocês? É o que acontece, irmão. Se a gente não se posicionar. Tem gente que sente sono na hora da oração. Minha esposa sentia sono antigamente na leitura da Bíblia. E ela foi ver, quando ela passou por um trabalho de libertação, ela perdeu o sono na hora de ler a Bíblia. Se você tem sono na hora de ler a Bíblia, irmão, pode ter certeza que pode ter alguma coisa espiritual aí. Às vezes você está de boa, você está legal, você não está com sono. Aí você pega para ler a Bíblia e já quer dormir. Eu sou assim com filme. Mas filme pode ficar tranquilo, irmão. Se você dorme na frente da televisão, coloca um filme ali para mim. É a mesma coisa que falar assim, ó, pode dormir. Minha esposa fala assim, vamos assistir esse filme aqui. Tá bom. Aí eu fico lá. Aí de repente eu pego, dou uma encostada assim. Aí quando eu acordo assim, tá passando as letrinhas no final do filme e eu tô babando aqui. Eu sempre acordo no final, que é na hora de ir dormir. Mas eu estava dormindo. Né? Então, fala para o irmão, não descanseis. Sabe o que Isaías está querendo dizer para a gente? Gente, oração é batalha. Oração é luta, oração é guerra, oração dá trabalho, oração cansa. Vai cansar, eu quero te falar, irmão. Você vai cansar de orar. Mas você tem que continuar. Assim como a gente trabalha e você está cansado, e você tem que continuar, assim também é a oração. A gente não pode deixar o nosso corpo dominar, a gente não pode deixar a nossa carne dominar sobre o nosso espírito. Vamos pensar na oração de Jesus lá no Getsêmani. A oração de Jesus lá no Getsêmani. Todo mundo lembra dessa oração? Jesus foi lá orar, falou para os discípulos, ora comigo, fica aqui vigiando e eu vou ali orar. Jesus foi orar. No dia que Jesus estava orando, era de noite, tá bom? Estava frio ou estava calor? Hã? Não estava frio. Por que eu sei que estava frio? Porque o pessoal estava acendendo fogueira. O Pedro foi lá para se aquecer na fogueira. Se tivesse calor, o pessoal não ia se aquecer na fogueira. Estava frio. Mas Jesus, o que aconteceu com Jesus na oração? Ele suou, irmãos. A Bíblia fala que ele suou. Você já suou orando? Você já orou tanto assim que estava orando assim que você ficou suado? Eu já aconteceu isso comigo já. Já vi muitas vezes meu pai. Meu pai às vezes suava. Ele orava, suava. De tanto que ele orava. Estava frio e Jesus suou. Jesus chorou. Você chora na hora da sua oração? Senhor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Para nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Beleza, tô indo aí. Acabou a oração do cara. Ele fez a oração do Pai Nosso e falou, beleza, tô indo. Né? Jesus deu aquilo lá como modelo e ele seguiu uma regra. Ele pensa que aquela oração ali é só para ele repetir aquilo ali, tá bom. Aquilo ali é para mostrar para a gente que a gente deve orar. Não é para você ficar somente repetindo. Você pode orar ela? Pode. Mas ali está para você aprender a orar. Jesus se esforçou, irmãos, na oração. Jesus colocou o corpo. Jesus colocou a alma. Jesus colocou o espírito. Ele se esforçou para a oração. Quantas vezes as pessoas vão orar e quase que as palavras não saem da boca? Quando nós começamos aqui a oração? 10 minutos, 15 minutos. Eu fico aqui orando e às vezes eu fico ouvindo o silêncio de vocês. Não vejo ninguém falando, Senhor, faz alguma coisa na minha... O cara tá todo arrebentado, tá endividado, tá quebrado, tá destruído, tá com gente doente, tá morrendo. Mas ele ora assim, ó. Entendeu?
Não tem problema, irmão, orar baixo. Mas você tem que saber que tem hora que você tem que botar para fora. E não tem problema. Quero dizer para você, você vê os outros em silêncio, o problema deles. Mas e você? Você tem que ficar em silêncio também? A gente tem que clamar às vezes. A Bíblia fala que a gente deve clamar, orar ao Senhor clamando. Entendeu? Outro exemplo de oração é o de Ana. Ana orou com tanta força que a Bíblia fala que ela derramou a sua alma. E o sacerdote ali que estava passando na hora pensou que ela estava bêbada. Mas sabe por quê? Porque ela se esforçou tanto na oração, que ela não estava aguentando. Tem gente que às vezes se esforça na oração que o corpo fica tremendo assim, ó. Já aconteceu às vezes de eu orar tanto, eu orar com tanta... Uma vez eu orei por libertação de um cara e eu agarrava ele assim, ó. Porque toda hora que eu olhava para ele, o cara ficava endemoniado. Eu falava, agora eu vou pegar esse demônio aqui, vou arrancar ele daqui. Vou amar esse irmão aqui. Eu abraçava o irmão assim e falava, Senhor, eu amo essa vida, eu declaro sobre essa vida. E nós rolava no chão assim, ó. Irmão, suava. Me deu dor aqui assim, ó. Quando acabou o acampamento, eu estava com dor aqui assim, ó. Eu não aguentava nem, se olhasse para mim, eu já doía. Se olhasse assim para mim, você falasse, pastor, pronto, doía. Nem olha, nem fala comigo. Estava todo dolorido. Mas quando eu saí de lá, aquela vida estava liberta. Sabe, às vezes a gente tem que se derramar, irmãos. A Ana, ela parecia que estava bêbada. A gente precisa de se dedicar à oração. Oração, você tem que se esforçar. Não é você ficar esperando você ter vontade, não. Você tem que se esforçar para orar. E às vezes a gente tem que orar alto. Fala para o irmão, às vezes tem que orar alto, irmão. Às vezes, eu não oro alto mais, irmão, porque às vezes se eu orar alto, eu acabo com a minha voz. E aí, quando chega na hora de pregar, eu não tenho mais condições de pregar. Às vezes, no louvor, se eu começo a impor mais minha voz, chega na hora de pregar, vocês já viram aqui. Mas, anteriormente, irmãos, eu orava para arrebentar a boca do balão. Eu chegava assim, sai em nome de Jesus. Eu chegava dando tapa assim, ó. Sai! Às vezes eu nem encostava no cara assim, só de fazer assim o cara já caía ali. Porque o tapa era tão forte, o vento já derrubava ele. Outra coisa que a Bíblia aqui nos ensina, olha só, versículo 7. Nem deis a ele descanso. Não deixa Deus descansar. Será que Deus fica cansado, irmãos? Deus não fica cansado. Acertou agora, Igor. Deus não fica cansado. Né? Deus não fica cansado. Mas o que esse texto mostra para a gente? Esse texto mostra para a gente que a gente tem que clamar, que a gente tem que ter ousadia na nossa oração. Nós temos que ser ousado. Por exemplo, o cego Bartimeu. O pessoal está falando para ele, fica quieto. Não incomoda, você está incomodando. E ele falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca aí, rapaz. Ô, pelo amor de Deus, fica quieto. E ele não está nem aí. Já pensou, irmão, o pessoal começar a falar para você, ô irmão, fica quieto aí. E ele clamando, e aquele homem recebeu a bênção dele. O que é isso? É ousadia. Não posso perder a bênção, o negócio tem que acontecer. O Jacó, o que o Jacó falou para Deus? Vamos ver, daí você sabe. O que ele falou? Enquanto você não me abençoar, eu não vou te largar. Então, ó, esquece os compromissos, esquece tudo. Você está aqui, você não vai sair daqui. E enquanto o Senhor não me abençoar, o que é isso? Ousadia. Ousadia. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar.
Ó, eu vou orar aqui. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou parar de orar. Aí passa um dia, passa 2, e o cara orando 3 dias, 4 dias, 5 dias, o cara orando. Falei, esse cara endoidou, ele está doido. Mas não, é que ele decidiu que ele vai ser abençoado. O cara pega para jejuar, aí ele pega, jejua um dia, jejua 2, jejua 3, jejua 4, jejua 5. Porque você pode pensar que é difícil jejuar, mas eu vou te falar, é só os primeiros 2 dias que é difícil. Depois o resto é baba. Você pode jejuar, você consegue jejuar. E é isso. Às vezes a gente tem que ser ousado. A gente tem que fazer alguma coisa. Se você continuar sempre fazendo a mesma coisa que você faz sempre, você vai ter o que você tem sempre. Mas se você quer além, você tem que fazer alguma coisa diferente. Né? É entrar com ousadia, como Moisés fez. Moisés estava orando pelo povo de Israel, dizendo, Senhor, perdoa o pecado desse povo. Deus falando, eu vou destruir eles. Deus falou, Senhor, se o Senhor destruir eles, risca o meu nome do teu livro. E você acredita que Deus não riscou? Sabe, a gente tem que chegar diante de Deus com humildade, mas também com ousadia. Fala para o irmão, sua oração tem que ser ousada. Entendeu? Tem que ser ousado. Mais uma lição importante. Até que, versículo 7. Põe o versículo 7 para a gente aqui. Ó. Nem deis a ele descanso, até que. Até que o quê? O que a Bíblia está querendo dizer aqui para a gente? A gente não pode abrir mão da resposta. Oração tem que ter resposta de Deus. E a gente não pode desistir enquanto Deus não responder a nossa oração. A gente não pode desistir, a gente tem que orar até que. Fala assim para o irmão, ora até que. Até que o quê? Nós não podemos abrir mão da resposta. Se nós vamos orar por um filho, por uma cura, a gente deve orar até que a pessoa seja curada. Até que a pessoa seja liberta. Até que a pessoa seja salva. Até que o Senhor toma a vida daquela pessoa ali, faz um milagre na vida dela. A gente tem que orar até que o negócio aconteça. Até que a coisa aconteça. George Miller foi um grande pregador da palavra. Ele teve milhares de orações respondidas. Se você pegar a biografia dele, você vai ler, vai ver quanta bênção ali aquele homem viu, fez. Só que teve 2 orações dele que não foram respondidas enquanto ele estava vivo. Tinha 2 colegas dele de infância que ele orava por aqueles colegas, sempre ele orava pela salvação deles. E o George Miller o George Miller morreu e não viu o negócio acontecer. Mas no dia que o George Miller morreu, um deles foi no funeral e se converteu quando o Miller estava descendo a sepultura. O outro não foi no funeral. Quando ficou sabendo que o George Miller tinha morrido, ele se converteu ao Senhor. Então foram as 2 orações que George Miller não teve resposta enquanto ele estava vivo, mas teve depois de morto. E eu quero dizer para você que nós não sabemos se todas as nossas orações vão ser respondidas enquanto a gente viver. Tem que crer assim. Enquanto você viver, talvez suas orações todas não sejam respondidas. Mas você pode ter certeza que nenhuma oração vai ficar sem resposta. Deus vai responder todas as nossas orações. Fala assim, Deus vai responder todas as minhas orações. Você está orando, Lídia? Deus vai responder sua oração. E se você partir para a glória, o Senhor ainda, sua oração ainda vai estar diante dele, e ele vai responder sua oração. Então fica tranquila, porque a sua família,
está nas mãos do Senhor, porque você entregou na mão dele. Os seus netos estão na mão do Senhor. O caminho pode estar errado agora, mas o Senhor vai endireitar os caminhos. O Senhor vai endireitar as veredas. Sabe? Todas as nossas orações vão ser respondidas. Essa semana, eu estava indo para o encontro, trabalhando muito essa semana no encontro, e aí eu estava indo para o acampamento levar um pessoal. Inclusive, minha esposa até me liberou, falou, olha, nem fica aqui no acampamento, vai lá fazer o serviço das missões, que era ontem, né? Vai lá em São Paulo buscar uns negócios das missões, e pode fica lá no escritório, estudando e fazendo as suas coisas, que você não teve tempo a semana toda. Eu falei, beleza. Então não fiquei lá no acampamento do encontro, só na hora de chegar com o pessoal. Então fiz aí umas 3 viagens já com o carro lá e vou fazer mais uma agora na hora de buscar o pessoal. E essa semana então estava indo para lá e eu comecei a conversar. Dentro do carro estava eu, estava a Yasmin, filha do pastor Cristiano, a Fabíola, a esposa dele, mas o João e a Giovana Esgobim, né, do Adenilson. E aí a gente estava indo, e ela começou estamos indo para o acampamento de criança, e a Yasmin falou assim, puxa vida, como é bom a gente saber que Deus, Ele ouve as nossas orações. E aí ela começou a falar, a gente era pequeno, fazia parte do Emana Kids. O Emana Kids não tinha sala, irmãos. Era um gramado aí na frente. Entendeu? Tinha um gramado e as crianças ficavam ali na grama. O pastor Cristiano ficava tentando pegar as crianças que eram desobedientes, que pulava e tentava escapar, e ele ficava pegando. A minha esposa ficava dando aula, né, fazendo ali o culto com as crianças lá, e nós rolando o culto aqui dentro, aqui, chãozão de terra, e o couro comendo. Nós fazendo aqui. E aí, a Yasmin falou assim, naquele tempo, a gente orava para que o lanche do Emana Kids fosse presunto e queijo. Irmãos, e já tem alguns anos já, que o lanche do Emana Kids é presunto e queijo no pão. Entendeu? Toda semana, praticamente toda semana, né? Tem às vezes, em algumas datas especiais, tem janta, comida diferente. Entendeu? Mas antes não tinha isso. Mas era a oração deles. Isso que me chamou a atenção. Que eles oraram e aconteceu aquilo que eles oraram. Eram crianças. Eram crianças. Deus ouve a oração das crianças. Às vezes você vê uma criança, né, brincando, igual ali está ali o João ali, ó, brincando, fazendo as coisas, você pensa, não, a oração dele tem poder. Se ele ora, o negócio acontece. Minha filha Giovana um dia estava no meu colo e um cara estava com um problema na vista. Um irmão da igreja estava com um problema na vista. O nome dele era Cláudio. E eu orei lá pela esposa dele, a esposa dele foi curada de câncer. Mas ela, naquele dia, eu orei e ela estava lá ainda, caidona. E eu estou saindo da casa assim, e ele começou a contar o que estava acontecendo, e minha filha pegou e botou a mão assim nos olhos dele, assim, ó. Botou as mãos assim, ó. Criança. Botou as mãos. Quando ela tirou as mãos, a visão dele retornou. Deus ouve a oração das crianças. Tá certo? Mas a nossa oração tem que ser assim, até que o quê, irmão? Até que seu marido se converta. Até que seu chefe pague o seu salário. Até que as contas sejam todas liquidadas e você esteja com a vida em ordem. Até que aquela pessoa que você está orando seja curada.
Mas e se não curar? Pelo menos você orou até que. Se não curar aqui, vai curar na glória. Porque lá na glória não vai ter nada. Lá na glória nós já vamos estar curados, vamos entrar lá curado. Mas às vezes Deus quer curar aqui. Está faltando o quê? Deus levantar a gente para orar. E às vezes é lá, você que tem que fazer isso. Você que tem que começar a clamar. Você que tem que começar a buscar. E aí, tem mais uma lição que esse texto aqui nos dá. A gente precisa de orar especificamente. Seja específico na sua oração. Seja específico na sua oração. Olha só, no verso 7, ele foi específico aqui, olha. Até que, ele ia orar até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a face da terra. Aí Deus começa a restaurar Jerusalém. Ele parou de orar? Não. Até que, não completou ainda. Precisa de orar. Até que seja restabelecido e colocado como objeto de louvor sobre a face da terra. O texto aqui está pedindo por um reavivamento. É uma oração específica. Não é uma oração egoísta. Ele está pedindo para Deus fazer pelas vidas. Às vezes a gente ora por algo que não é a vontade de Deus. Nós precisamos ser dirigidos por Deus. Romanos 8, 26 mostra que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo nas nossas orações. Em Lucas 22, 42, Jesus ora para que seja feita a vontade do Pai e não a dele. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, ele fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que você está pedindo? Quais têm sido os seus pedidos? Queria que você curvasse sua cabeça agora e você fizesse uma oração ao Senhor. Sabe, que você orasse para Ele. Que você começasse a ser específico. Você tem que ser específico naquilo que você está pedindo. Escreva. Aquilo que você colocou como objetivo no começo do ano, escreve. Ora. Ora por aquilo. Até que o Senhor faça alguma coisa. Não abra a mão da resposta. Não se entregue ao cansaço. Seja perseverante. Busque o Senhor e o Senhor vai fazer. Aleluia.